Havana, é preciso acabar com o enchimento de urnas. Quem é Jacinto Veloso? Bem, Jacinto Veloso é moçambicano e foi ministro de informação. Aliás, foi ministro de informação e teve outros vários cargos no governo, portanto, da Frelimo. E atualmente se encontra reformado e vive uma vida mediana. Não é um membro da Frelimo que ostenta muita coisa, que quer dizer, que esbanja os recursos públicos. É um membro simples, não é? Bem, Veloso é um quadro daqueles que beberam dos ideais de Samora Machel, que tinha a ver com a boa governação deste Moçambique, que tinha a ver com o desenvolvimento do país. É um quadro que está descontente pela forma como o sucessivo governo da Frelimo levaram o país numa cova jamais, portanto, que ninguém imaginaria que queríamos chegar, não é? Então, Jacinto Veloso, ao nos trazer, conforme vemos ali no jornal Savana, é preciso acabar com o enchimento de urnas. O que ele está Ele tentando disse informar muita aos coisa, muito mais. É preciso deixar quem ganha as eleições governar. Estou a simplificar. Porque ele percebe bem, é uma pessoa, é um estudioso, que continua também a fazer os seus estudos, acompanha aquilo que é a vida política de Moçambique em outras áreas e tem escrito Ele está a artigos, assumir tem escrito publicamente- artigos Exato. que têm a ver com a área militar. Eu acompanho sempre os artigos. Está a desse assumir senhor. publicamente o Veloso Sim. que em Moçambique há fraudes eleitorais constantes. Sim, está a assumir que há fraudes eleitorais que o constantes. Partido Frelimo não Mas- vence com legitimidade. Exato. A preocupação dele não é das fraudes eleitorais. Se fizessem fraudes eleitorais e desenvolvessem o país, eu acredito que nem o Venâncio não existiria, nem eu não existiria, nem o Melinho não existiria. Todos nós estaríamos a dizer viva a Frelimo. Mas o problema é que estão a fazer fraudes para dilapidar os recursos minerais, para, portanto, colonizar o povo moçambicano, colocar o cidadão moçambicano numa situação de insegurança, de pobreza extrema, sem educação, não é? Sem comida. Então, a indignação de Jacinto Veloso é essa. Em suma, quero dizer, é preciso acabar com o enchimento de urnas. Ele está a falar, por exemplo, da mudança da Constituição. Já falou nos artigos. Está a falar, por exemplo, da purificação dos ministérios, da purificação das mentes. Ele está a falar de muita coisa e eu sugiro que cada um que acompanha esse programa acompanhe quem é Jacinto Veloso e leia os escritos de Jacinto Veloso. Vão perceber quem ele é, o que é que está a dizer. É membro, é quadro da Frelimo que está a dizer isso. Isso É um quadro da Frelimo. Sim, deveria preocupar a própria Frelimo. Deveria preocupar o candidato da Frelimo, que é secretário-geral interino agora. Qual é a O Daniel diferença? Chapo. Qual é a diferença entre Madjibiri Magumisi na Renamo, Jacinto Veloso na Frelimo, tendo em conta a sua dissertação? Bem, meu irmão. Porque você está a dizer aqui, está a afirmar que é um quadro sênior da Frelimo, Exato, fundador sim. da Frelimo, que está a trazer esta narrativa de que é preciso acabar com o enchimento de urnas. Quando diz isso, está a assumir que a Frelimo que está no poder enche as urnas. Falso. Bem, é assim, meu irmão. Eu penso que Magumisi agiu por questões estomacais. Está a ver que a comida está quase a fugir. Não é o caso do Veloso. Mas o Veloso é um quadro que vive uma vida mediana. Não é Sim, um quadro. Mas ele que também fez uma ostenta. dura crítica praticamente ao sistema, quando fala de enchimento de urnas. Não é por acaso É que- como quem diz: meu país, eu sou da Frelimo, não me identifico com aquilo que a Frelimo está a fazer. Obrigado. Com enchimento de urnas, com roubo de votos, adulteração das atas e editais. É o que o Veloso está a dizer. Obrigado. Bom, eu penso que devemos ter muito cuidado com as palavras. O Jacinto Veloso é o general da luta de libertação nacional, e digamos assim, é um membro da Frelimo, é um quadro da Frelimo nato. Nato. Então, Jacinto Veloso foi a pessoa que quase boicotou a negociação para a descentralização do país.
quer dizer, a governação descentralizada, que nós agora somos, estou a dizer, a eleição de governadores, município, etc. Mas, sobretudo, a eleição de governadores. Então, ele era o chefe da brigada por parte da Frelimo. E na Renamo estava o Dr. Simon Macuyano. Quando ele estava lá, as negociações não estavam a andar. Por quê? Porque é o braço forte da Frelimo e não queria. Então, estamos a dizer que é aquilo que em ciências políticas se diz a sede efetiva. Não está diretamente no governo, não está lá a governar, não é ministro, não é presidente, mas tem decisões, as suas decisões são muito efetivas que influenciam diretamente no governo. Então é como o Zacito Veloso. Ele pode estar a falar isso por fora, mas por dentro é uma questão estratégica. Parecer que existe uma vontade dentro da Frelimo de existir eleições livres e justas. Então, mas na prática não é isso. Então Zacito Veloso está... Aquilo que ele disse não é nada. Aquilo usa capa de camaleão. Isso que está a dizer ali na capa não é o que está dentro da Frelimo. Então ele também está dentro, está com aqueles que roubam votos. Exatamente, porque quem rouba voto é a Frelimo. E ele também está lá. A Frelimo, os quadros mais que decidem é ele. Está lá dentro da Frelimo. Estamos a falar... Então aquilo não é para enganar o povo. É para o inglês ver, apenas. Para você que não está fora, pensar que então existem na Frelimo pessoas que têm vontade de ver eleições livres justas, quando na verdade não. Não existe. Somianga, o que faz... Ponto do Depois vou devolver a palavra. É assim, eu concordo uma parte com ele, uma parte não concordo. Por uma questão simples. Quando diz que Veloso faz parte dos que roubam voto, o que ele está a dizer é uma forma de ludibriar. Eu não concordo muito, porque nas eleições passadas nós vimos juízes do Conselho Constitucional da Renamo a aprovar a unanimidade em municípios que a Renamo ganhou, cidade de Maputo, por exemplo, Matola e outros sítios, aprovaram. Então, não são ladrões também na Renamo, até os próprios juízes, que deveriam ser os últimos. Desculpa lá, meu irmão, com todo obrigado. Meu caro, é assim, as eleições passadas, estou a falar... Na Renamo também há ladrões de votos. Não há ladrões de votos na Renamo, isso é mentira. As eleições passadas... Quem rouba voto em Moçambique... Até para mim... Quem rouba voto em Moçambique... É a Frelimo. E a questão de roubo já está ultrapassada, porque as eleições passadas autárquicas não foi roubo, foi decisão da Frelimo, não é? A elite da Frelimo decidiu. Negar quem ganhou, é melhor tirar esses votos, mudar, adulterar os dados e colocar dados... Vossos juízes votaram a favor do quê? Isto não foi Zacito Veloso é farinha do mesmo saco. Votaram a favor do quê? Eu digo isso porque eu continuo a dizer que o Zacito Veloso é um quadro sênior da Frelimo. É um general e esteve à frente de negociação da descentralização do país. Estou a falar das eleições, da eleição de governador. Não foi fácil. Muita gente, muitos quadros morreram por causa da descentralização do país. E o Zacito Veloso era o braço forte para boicotar que isso não acontecesse. Até foi mudado do parte da Frelimo. Mesmo da Renamo foi trocado uma cunhada, foi colocado o doutor André Madibi. Okay. Então, são esses que levaram ao Porto e chegamos ao consenso e agora tivemos já eleições do governador. Muito obrigado. Ilustre Langa, parece que o seu partido é que é o mal da fita. Como tendo assim? Em conta a dissertação dos meus convidados. Como assim? É uma ilação que eles tiram, eles têm direito de fazê-lo, cada um lê como pode e como é capaz. Então, ali eu estou a ver um excerto, não é, de uma entrevista, não é? Uma parte que não sei o que disse antes, não digo o que disse depois. Tá, devia ter lido. Então, não, quando eu digo devia ter lido sim, mas a questão fundamental aqui é que ele está a expor uma opinião pessoal. Ok. Então, ele falou ali não como membro do partido, mas fundamentalmente ele não fala ali da Frelimo. Okay. Porque esta questão de roubo de votos tem caracterizado as nossas eleições, no geral. Onde é detido este, é da Renamo, é detido aquele, é do MDM, foi apanhado aquele, sei lá quantos, essas questões todas. Então, quando ele fala de roubo de votos, não está a dizer que a Frelimo rouba votos, não. Ele está a falar que é uma prática que não deve existir nas nossas eleições. Portanto, é uma afirmação de uma pessoa lúcida, coerente com a sua forma de ser e de estar, que, portanto, não aqui evoca nomes de quem quer que seja,
mas fala de uma prática que é suposto existir, portanto, nas nossas eleições. Então, as conclusões que os colegas do painel tiram são apenas isso, conclusões, e talvez porque são do agrado também ou do interesse deles. Isto é uma questão particular e Quem pessoal rouba votos em deles. Moçambique? Eu não tenho como dizer que alguém rouba votos. Enchimento de urnas. Sim. Um quadro do Partido Frelimo Sim. veio e diz o seguinte: é preciso acabar Sim. com o enchimento de urnas. Sim. Tendo em conta que ele é membro de um partido, Sim. o partido que está a governar o país. Sim. Quando diz que é preciso parar com o enchimento de urnas, Sim. esse enchimento de urnas está a beneficiar a quem? Porque se ele diz que é preciso parar com o enchimento de urnas, enquanto o partido dele é quem está no poder, está a governar, estaria a falar da oposição? Aqueles que perdem- A oposição, se estivesse a encher urnas, não estaria no poder? Não, aqueles que perdem as eleições porque não são capazes de trazer um posicionamento, um discurso convincente, um discurso capaz de espelhar uma capacidade de governar ou de exercer portanto, o poder, essas pessoas naturalmente interessadas Você vê se- em chegar ao poder, eles pode ser que eles estejam a encher. Eu não tenho... Você Ilustre Langa, você vence eleições. Sim. Você vence eleições. Sim. Depois diz aos seus adversários: é preciso acabarem com o enchimento de urnas. Mas você que venceu, Sim. faz sentido? Tem lógica? Tem. A questão é, durante os períodos eleitorais, nos períodos eleitorais o que acontece muitas vezes é que há esses problemas. A polícia detém uns e outros, e não são do partido Frelimo só, não são da Renamo só, não são do MDM só. Da Renamo já houve detidos com votos preferentes. Sim. Agora, nós não podemos estar aqui a tentar tapar o sol com a peneira. Isto acontece. É uma prática que é nefasta. É uma prática que não deve acontecer nos processos. Os processos eleitorais têm que ser um espaço de exercício da democracia, onde o povo deve fazer uma escolha livre, Justa e transparente. transparente. Muito obrigado. Eu penso que o doutor Obrigado Langa, aí, obrigado. doutor Langa esquivou a pergunta. A pergunta foi bem clara. Faz sentido, você ganhou eleições. Depois você sai a dizer que é preciso deixar de roubar voto quando você que ganhou. Mas Então, ele não falou falou de muito roubar bem. votos, falou de Ele disse enchimento. que aqueles que perdem. Então quem perde é a Frelimo. Todo mundo sabe que todas as eleições que ocorrem, a Frelimo é que perde eleições. Razão pela qual o Zacito Veloso aparece. Dependentemente Só da se forma mudar o como vê, está a significado da camuflar. palavra perder. Mas a forma quando vem apresentar essas questões já é positivo. Porque reconhece que dentro da Frelimo existem questões maléficas no ponto de vista eleitoral.